Antes do amanhecer, uma babá atravessa a cidade para garantir o sustento e os sonhos da filha. Num escritório, conhece um menino solitário e um pai ausente, presos à própria rotina. O cuidado inesperado entre eles cria laços que nem o sangue explica. E quando o medo bate à porta, descobrem que amor é presença e que família é quem escolhe ficar. O despertador tocou às 4h30 da manhã, no pequeno apartamento da Vila Progresso, na periferia de São Paulo. Rosália Conceição, 38 anos, desligou rapidamente para não acordar Tainá, sua filha de 17 anos, que dormia no outro lado do quarto apertado. Levantou-se com cuidado, pisando nas tábuas que não rangiam. Conhecia cada centímetro daquele pequeno espaço de 32 metros quadrados que chamavam de lar. Na cozinha improvisada, Rosália colocou água para ferver. O pacote de café estava no fim, e ela calculou mentalmente quanto sobraria para o resto da semana. O aluguel havia aumentado, a conta de luz estava atrasada, e o material escolar de Tainá consumira uma parcela considerável do seu último pagamento. Mas reclamar não era uma opção para Rosália. Nunca foi. Enquanto tomava o café ralo, observava a chuva pela janela embaçada. A previsão era de temporal durante todo o dia, o que tornaria ainda mais complicada sua jornada até o centro da cidade. Preparou um sanduíche com pão da padaria de ontem e deixou sobre a mesa para Tainá, junto com um bilhete carinhoso. Estude muito. Estarei pensando em você o dia todo. Te amo, mãe. Antes de sair, Rosália abriu cuidadosamente a mochila da filha. Entre os cadernos surrados e livros emprestados da biblioteca comunitária, encontrou um panfleto da USP com informações sobre o vestibular de medicina. Sorriu com os olhos marejados. Sabia que Tainá passava noites estudando, sacrificando horas de sono por um sonho que parecia impossível para a realidade delas. Mas sua filha tinha algo que ela também possuía: determinação. Às 5h15, Rosália saiu para enfrentar a chuva. O primeiro ônibus, lotado de trabalhadores sonolentos como ela, levaria 50 minutos até o terminal. De lá pegaria o metrô, e depois mais um ônibus até o Morumbi, bairro nobre onde trabalharia naquele dia. Rosália era babá diarista, contratada por uma agência especializada para atender famílias que precisavam de cuidados temporários para seus filhos. Sua experiência e discrição a tornavam requisitada, principalmente por executivos que precisavam levar as crianças ao trabalho em dias de emergência. No trajeto, Rosália tentava não pensar nas dores no joelho que pioravam a cada dia. Concentrava-se nas contas mentais. Quanto ganharia naquele dia? Quanto precisaria para comprar o remédio de pressão que acabara? Quanto faltava para o curso pré-vestibular de Tainá? Um cursinho popular havia oferecido bolsa parcial para sua filha, mas mesmo os 30% que precisavam pagar pareciam uma montanha intransponível. Na última estação, a chuva apertou. Rosália correu como pôde até o ponto de ônibus, mas não evitou se molhar. Chegou ao enorme edifício empresarial na Avenida Berrini às 7h40, 20 minutos antes do combinado. Enquanto secava discretamente os cabelos crespos no banheiro do térreo, repetia para si mesma: um dia tudo isso vai passar. Um dia minha filha será médica. No 28º andar, Gustavo Menezes, 42 anos, diretor financeiro de uma multinacional, tentava acalmar Lucas, seu filho de 8 anos, enquanto atendia uma ligação importante da Ásia. Pai, não quero ficar aqui o dia todo, reclamava o menino, desenhando distraidamente num tablet. Gustavo cobriu o microfone e sussurrou: só mais um pouco, campeão. A babá já está chegando para ficar com você na sala recreativa. O divórcio de Gustavo havia se concretizado há apenas 6 meses, depois de 3 anos de brigas constantes com Patrícia, sua ex-esposa. A guarda compartilhada funcionava relativamente bem, mas Patrícia viajara para Nova York a trabalho e estendera a viagem para passar alguns dias com o novo namorado, deixando Lucas sob responsabilidade do pai fora do combinado. Com a escola em recesso, Gustavo não teve alternativa senão levar o filho para o escritório. Quando Rosália entrou na sala, encontrou um executivo de aparência cansada e um menino que olhava para o teto entediado. O espaço recreativo do andar havia sido adaptado para crianças que, ocasionalmente, precisavam acompanhar os pais.
Tinha alguns brinquedos, livros e uma pequena mesa. Bom dia, sou Rosália, da agência Cuidar Bem. Vim para acompanhar o Lucas hoje. Apresentou-se com um sorriso discreto. Gustavo mal levantou os olhos dos papéis. Ótimo, tenho reuniões o dia todo. Ele já almoçou, mas pode precisar de um lanche à tarde. Estarei na sala de conferências, ramal 2815. Rosália assentiu, já acostumada com pais apressados. Aproximou-se de Lucas, que a observava com curiosidade. Oi, Lucas, o que você está desenhando aí? O menino hesitou, mas depois virou o tablet para mostrar. É um castelo, com um príncipe que mora sozinho. Sozinho? Todo príncipe precisa de amigos, não acha? Ele tem um dragão amigo, explicou Lucas apontando para uma mancha vermelha no canto da tela. Os dragões não abandonam as pessoas. Rosália captou a mensagem nas entrelinhas. Sentou-se ao lado dele e perguntou sobre suas histórias favoritas, seus jogos preferidos, o que gostava de comer. Aos poucos, Lucas foi se abrindo. Durante a manhã, Rosália percebeu que, apesar dos brinquedos caros e da tecnologia disponível, o menino carregava um olhar de carência que ela conhecia bem. Enquanto coloriam juntos, Lucas perguntou sobre a vida dela. Você tem filhos? Sim, uma filha. Tainá, de 17 anos. Ela fica sozinha quando você trabalha. Ela vai parar na escola e depois estuda na biblioteca. Quer ser médica. Os olhos de Lucas brilharam. Médica de verdade? Que cuida das pessoas? Sim, ela sonha em cuidar de pessoas que não têm dinheiro para pagar médicos caros. Meu pai paga médicos caros para mim, comentou Lucas com simplicidade. Mas ele nunca pode ir comigo. Sempre manda o motorista ou a secretária. Naquele momento, Gustavo apareceu na porta para verificar como estavam. Surpreendeu-se ao ver Lucas rindo, enquanto Rosália ensinava um jogo de palmas que aprendera na infância. Fazia tempo que não via o filho tão à vontade com alguém. Como estão as coisas? Perguntou tentando disfarçar a rispidez habitual. Estamos ótimos, senhor. Lucas é um menino muito inteligente e criativo. Pai, a Rosália me contou que a filha dela quer ser médica e que elas estudam juntas à noite, porque a Rosália também estuda. Ela está terminando o ensino médio, sabia? Gustavo olhou com mais atenção para a mulher simples à sua frente. Não era comum uma babá temporária criar uma conexão tão rápida com Lucas, que geralmente se mostrava reservado com estranhos. Não sabia, respondeu, genuinamente interessado. Vocês estão com fome? Posso pedir algo para vocês? Eu trouxe minha marmita, senhor, mas obrigada. Pai, podemos almoçar todos juntos? Perguntou Lucas, surpreendendo tanto Rosália quanto Gustavo. O executivo consultou o relógio. Tinha uma videoconferência em 40 minutos, mas algo no olhar esperançoso do filho o fez hesitar. Talvez outro dia, campeão. Hoje estou com a agenda cheia. O sorriso de Lucas desapareceu e ele voltou a se concentrar no desenho. Rosália notou a mudança imediata e, por um breve momento, seus olhos encontraram os de Gustavo com uma expressão que dizia: ele só quer sua atenção. Gustavo sentiu um incômodo que não conseguia nomear. Voltou para sua sala pensando na babá e em sua filha, que sonhava com medicina. Nas noites de estudo após dias de trabalho duro, pensou em Lucas, sozinho com seus desenhos de príncipes em castelos vazios, e em Patrícia, que estendera a viagem por mais 2 semanas. Quando o telefone tocou novamente, Gustavo tomou uma decisão impulsiva que mudaria o curso de muitas vidas. Precisava conversar com Rosália. Talvez ela pudesse ajudá-lo de uma maneira que ia muito além de apenas cuidar de Lucas por um dia. Às 5 da tarde, quando a chuva finalmente deu trégua, Gustavo retornou à sala recreativa. Encontrou Lucas e Rosália sentados no chão, rodeados por folhas de papel, onde desenhavam o que parecia ser uma história em quadrinhos. O menino gesticulava animadamente, explicando cada detalhe de sua criação. E aí o dragão não é mau. Ele só protege o castelo porque todo mundo acha que o príncipe é fraco, mas na verdade, ele é muito corajoso. Rosália ouvia atentamente, fazendo perguntas que estimulavam a imaginação do garoto. Gustavo permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando a cena. Não se lembrava da última vez em que vira Lucas tão empolgado. Parece que vocês se divertiram, comentou finalmente anunciando sua presença. Lucas correu até o pai, segurando um dos desenhos. Olha, pai,
A gente fez uma história. A Rosália disse que histórias em quadrinhos também são literatura, sabia? Tá, não sabia disso, respondeu Gustavo, genuinamente surpreso. Muito legal, filho. Rosália começou a organizar os papéis, preparando-se para encerrar o dia. Gustavo pigarreou, um tanto desconfortável com o que estava prestes a propor. Senhora Rosália, podemos conversar um minuto? Ela o seguiu até um canto da sala, enquanto Lucas continuava aperfeiçoando seu desenho. Tenho um pedido um pouco incomum, começou Gustavo. Como você deve saber, estamos em recesso escolar e a mãe de Lucas estendeu a viagem por mais 2 semanas. Percebi que você e meu filho... Bem, vocês se entenderam muito bem. Rosália assentiu esperando que ele continuasse. Gostaria de saber se você poderia cuidar dele durante estas 2 semanas. Não como diarista eventual pela agência, mas como uma presença constante. Posso pagar muito bem. A proposta pegou Rosália de surpresa. Por um lado, significaria uma renda extra considerável. Por outro, comprometeria seus outros trabalhos e a rotina com Tainá. Senhor Menezes, agradeço a confiança, mas preciso considerar alguns fatores. Tenho outros clientes e principalmente minha filha. Por favor, me chame de Gustavo. Ele interrompeu. E entendo suas preocupações. O que acha de incluirmos sua filha no arranjo? Nos dias em que ela não estiver na escola, poderia vir também. Tenho espaço suficiente. Lucas, que aparentemente escutava a conversa, aproximou-se animado. Sim, a Tainá pode vir. Ela vai gostar dos meus desenhos, não vai, Rosália? A babá sorriu diante do entusiasmo do menino, mas ainda hesitava. Conhecia bem os limites entre trabalho e envolvimento pessoal. Tenho uma condição, disse finalmente, surpreendendo a si mesma com a ousadia. O senhor! Você precisa participar mais da rotina do Lucas. Não posso substituir a presença de um pai. Gustavo recuou ligeiramente, não esperando tal franqueza. Estava acostumado a delegar e compensar sua ausência com presentes e privilégios. Como assim, exatamente? Almoço juntos. Um tempo para brincadeiras antes de dormir. Finais de tarde sem telefone. Lucas não precisa apenas de supervisão, precisa de conexão. Um silêncio tenso se instalou entre eles. Lucas olhava de um para o outro, sentindo a importância daquele momento, sem compreendê-lo totalmente. Aceito, respondeu Gustavo estendendo a mão. Podemos começar amanhã? No ônibus de volta para casa. Rosália tentava processar o que acabara de acontecer. O salário oferecido por Gustavo era 3 vezes maior que sua renda mensal atual. Com esse dinheiro, poderia pagar o cursinho de Tainá integralmente e ainda guardar um pouco. Mas havia entrado em um território desconhecido. Estabelecera condições a um homem poderoso e se comprometera a ajudá-lo a reconectar-se com o filho. Chegou em casa às 8 da noite. Encontrando Tainá debruçada sobre os livros, com o cabelo cacheado preso em um coque improvisado com um lápis. Mãe, você não vai acreditar. A professora Débora conseguiu mais uma vaga no cursinho popular. Se eu começar a frequentar agora, ainda dá tempo de me preparar para o vestibular do meio do ano. Rosália abraçou a filha emocionada. Tainá, eu também tenho uma novidade. Acho que podemos pagar o cursinho integral para você. Enquanto explicava a proposta de Gustavo, observava as expressões da filha, mudarem da surpresa à desconfiança e finalmente ao entusiasmo. Então eu vou conhecer esse menino e o pai dele? E posso estudar lá quando não estiver no cursinho? Sim, mas lembre-se, estou indo como profissional, não como amiga da família ou algo assim. Tainá sorriu. Você sempre diz isso, mãe, mas acaba se importando com todas as crianças de quem cuida. Desta vez é diferente, Rosália insistiu. Este homem, Gustavo, ele precisa aprender a ser pai. E o menino Lucas? Há muita carência emocional ali. Na manhã seguinte, às 7h30, Rosália e Tainá esperavam na portaria do luxuoso edifício onde Gustavo morava, no bairro do Itaim Bibi. O porteiro as analisou de cima a baixo, antes de permitir a entrada, não sem antes confirmar por interfone com o apartamento 1401. O elevador privativo abriu diretamente na cobertura duplex. Lucas correu para recebê-las, ainda de pijama, enquanto Gustavo apareceu logo atrás, impecavelmente vestido em um terno azul marinho, falando rapidamente ao telefone. Bem-vindas, disse cobrindo o microfone. Lucas, mostre a casa para elas enquanto termino esta ligação.
O quarto de hóspedes está preparado, Rosália, caso vocês precisem usar. E assim começou a jornada. As primeiras horas foram marcadas por um reconhecimento mútuo dos espaços e limites. Tainá, inicialmente tímida, logo se encantou com a biblioteca particular de Gustavo e pediu permissão para explorar a coleção de livros. Lucas, por sua vez, não desgrudava de Rosália, mostrando cada canto do apartamento como se apresentasse um reino encantado. E aqui é o meu quarto. Tenho muitos brinquedos, mas a maioria eu nem uso. Você pode escolher qualquer um para levar para sua casa depois. Rosália notou as paredes azuis decoradas com adesivos de planetas e astronautas, a cama arrumada provavelmente pela funcionária da limpeza e a ausência completa de fotografias familiares. Havia algo profundamente impessoal naquele quarto infantil, cheio de objetos caros. Às 9 horas, Gustavo apareceu na cozinha, onde Rosália preparava o café da manhã para as crianças. Preciso sair para uma reunião. Devo voltar por volta das 2, anunciou pegando uma pasta na mesa. Pensei que começaríamos hoje com nosso acordo, respondeu Rosália calmamente. O café da manhã em família era o primeiro item. Gustavo parou como se tivesse sido flagrado em uma transgressão. Lucas o observava, segurando uma torrada no ar. Você vai tomar café com a gente, pai? Após um momento de hesitação, Gustavo colocou a pasta de lado e sentou-se à mesa. Claro, filho. O que temos para comer? Durante o café, Rosália observou as interações entre pai e filho. Gustavo perguntava sobre a escola, mas suas perguntas eram genéricas, quase ensaiadas. Lucas respondia brevemente, como se soubesse que o interesse do pai era limitado. Tainá, percebendo o desconforto, começou a falar sobre os quadrinhos que Lucas havia mencionado. E logo os 4 estavam discutindo super-heróis e vilões. Nunca pensei que conversaria sobre Homem-Aranha às 9 da manhã em uma terça-feira, comentou Gustavo, consultando o relógio discretamente. A vida é feita de pequenos momentos como este, respondeu Rosália. São eles que ficam na memória. Após o café, enquanto Gustavo se preparava para sair, Lucas pediu para mostrar seu projeto de quadrinhos a Tainá. As 2 crianças, uma de 8, outra de 17, seguiram para o quarto, deixando os adultos a sós. Você sempre foi assim? Perguntou Gustavo intrigado. Como? Tão direta, tão segura sobre o que realmente importa. Rosália sorriu. Quando você tem pouco, aprende a valorizar o essencial. E tempo de qualidade é algo que não se compra, Sr. Menezes. Gustavo, ele corrigiu. E acho que tenho muito a aprender com você. Nas horas seguintes, Rosália estabeleceu uma pequena revolução na rotina da casa. Tainá ajudou Lucas com seus desenhos, explicando conceitos de narrativa e construção de personagens. Rosália organizou os brinquedos esquecidos e descobriu jogos de tabuleiro empoeirados no fundo de um armário. Quando Gustavo retornou para o almoço, conforme prometido, encontrou a sala transformada em um espaço de criação coletiva. O que está acontecendo aqui? Perguntou surpreso ao ver cartolinas, lápis coloridos e revistas espalhados pelo tapete, que normalmente permanecia imaculado. Estamos criando nossa própria história em quadrinhos, explicou Lucas radiante. É sobre um homem muito ocupado que esqueceu como brincar, mas um dragão amigo e uma fada sábia o ajudam a lembrar. Tainá corou ligeiramente, mas continuou desenhando. Rosália observou a reação de Gustavo com atenção. Ele poderia se irritar com a bagunça, com a óbvia referência à sua própria vida, ou simplesmente ignorar a atividade. Para sua surpresa, Gustavo afrouxou a gravata, tirou o paletó e sentou-se no chão. E onde eu me encaixo nessa história? Lhe perguntou pegando um lápis azul. Você pode ser o homem ocupado, pai, respondeu Lucas com uma honestidade desconcertante. Tainá e Rosália trocaram olhares, tentando conter o riso. Gustavo, por sua vez, pareceu refletir seriamente sobre a proposta. Sabe, acho que preciso mesmo da ajuda de um dragão e uma fada para lembrar como se brinca, admitiu, começando a desenhar ao lado do filho. Naquela tarde, algo sutil mudou na dinâmica entre eles. Enquanto criavam juntos, as hierarquias sociais e econômicas que os separavam pareceram momentaneamente dissolver-se. Eram apenas 4 pessoas compartilhando histórias, risos e ideias.
Ao final do dia, quando Rosália e Tainá se preparavam para voltar para casa, Gustavo as surpreendeu com um convite. Amanhã é quarta-feira, ele disse. Pensei em tirar o dia de folga para levarmos Lucas ao Parque Ibirapuera. Vocês gostariam de nos acompanhar? Lucas pulou de alegria com a ideia, enquanto Tainá olhava para a mãe, expectante. Seria ótimo, respondeu Rosália, mas lembre-se que estou aqui a trabalho. Considere um dia de trabalho ao ar livre. Então, retrucou Gustavo com um sorriso. Com direito a picolé e tudo mais. No caminho de volta para casa, no ônibus lotado, Tainá segurava firmemente a pasta com materiais escolares que Gustavo insistira em dar a ela. Ele é diferente do que pensei que seria, comentou a adolescente. Achei que seria mais snob. Rosália pensava o mesmo, mas manteve a cautela. Ele está tentando, Tainá. Mas lembre-se, nosso trabalho ali é temporário. Não podemos nos apegar demais. Mas enquanto dizia isso, uma voz interior a questionava. Será que já não era tarde demais para tal aviso? O Parque Ibirapuera resplandecia sob o sol ameno daquela quarta-feira. Após dias de chuva constante, o céu de São Paulo finalmente se abria em um azul raro, como se quisesse celebrar aquele momento único. Gustavo havia estacionado seu BMW próximo ao portão 4, e agora os 4 caminhavam entre famílias e esportistas que aproveitavam o bom tempo. Lucas corria à frente, parando ocasionalmente para esperar os adultos, enquanto Tainá fotografava com o celular as árvores e esculturas do parque. Rosália observava tudo com um sorriso contido, ainda desconfortável com a situação incomum. Um passeio com seu empregador e as crianças como se fossem... O que exatamente? Você parece preocupada, comentou Gustavo caminhando ao seu lado. Só estou tentando entender meu papel aqui hoje, respondeu ela com franqueza. Sou a babá? A convidada? A guia turística do parque. Gustavo riu, um som que Rosália percebeu ser raro. Que tal ser apenas você mesma? Acho que é isso que Lucas mais gosta em você. Antes que pudesse responder, foram interrompidos por Lucas, que voltara correndo. Pai, tem um pipoqueiro ali. Podemos comprar? Claro, campeão. Enquanto Gustavo e Lucas se afastavam em direção ao vendedor, Tainá aproximou-se da mãe. Esse lugar é incrível, mãe. Já tinha vindo aqui uma vez quando você era pequena. Trouxe você para ver a Bienal, lembra? Tainá balançou a cabeça, indicando que não lembrava. A gente podia voltar mais vezes. Seria perfeito para estudar ao ar livre. Rosália assentiu, pensando em como a vida estava mudando rapidamente. Uma semana atrás, mal conseguiam pagar as contas. Agora sua filha estava recebendo materiais escolares caros e planejando visitas ao Ibirapuera para estudar. Quando Gustavo e Lucas voltaram com pipoca para todos, sentaram-se em um gramado à sombra de uma grande árvore. Parecia uma cena tirada de um comercial de margarina. A família perfeita aproveitando um dia no parque, exceto pelo fato de não serem uma família de verdade. Como vocês se conheceram? Te perguntou Lucas subitamente, olhando para Rosália e Gustavo. Os adultos trocaram olhares constrangidos. A Rosália é minha funcionária, Lucas, explicou Gustavo. Ela está cuidando de você enquanto a mamãe está viajando. O menino franziu a testa confuso. Mas funcionários não saem para passear com os chefes. O tio Roberto nunca sai para tomar sorvete com você. E ele trabalha para você há anos. Tainá abafou uma risada com a mão, enquanto Rosália tentava formular uma resposta apropriada. Existem diferentes tipos de trabalho, Lucas, ela explicou gentilmente. O meu envolve cuidar de você, o que inclui momentos divertidos como este. E quanto a Tainá, ela também trabalha para o pai? Desta vez, Gustavo interveio. Tainá é nossa convidada. E, para ser sincero, estou adorando conhecer vocês duas. É refrescante. Algo na forma como ele disse aquilo, com sinceridade desarmada, fez Rosália desviar o olhar, subitamente consciente de uma conexão que se formava entre eles, além da relação profissional. A tarde transcorreu em um ritmo tranquilo. Visitaram o Museu Afro-Brasil, onde Tainá mostrou conhecimentos surpreendentes, impressionando Gustavo. Alugaram uma bicicleta para 4 pessoas e pedalaram ao redor do lago, rindo das tentativas desajeitadas de sincronização. Compraram sorvetes e sentaram à beira d'água, observando os patos.
Em determinado momento, Rosália percebeu que Gustavo havia deixado o celular no carro. Não checava e-mails, não fazia ligações, não consultava a bolsa de valores. Estava totalmente presente, algo que ela suspeitava ser extraordinariamente raro. Seu pai está diferente hoje, comentou Tainá, enquanto caminhavam um pouco atrás de Gustavo e Lucas, que agora tentavam empinar uma pipa. Diferente como? Mais que eu te leve. Quando chegamos no apartamento dele pela primeira vez, parecia que carregava o mundo nas costas. Rosália observou o empresário rindo com o filho, ajudando-o a lançar a pipa ao vento. Às vezes, as pessoas só precisam de permissão para serem felizes. Ao final da tarde, quando o sol começava a se pôr, Lucas declarou solenemente que aquele havia sido o melhor dia de toda a sua vida. O comentário, feito com a intensidade dramática típica de uma criança, causou um impacto visível em Gustavo. No caminho de volta, decidiram passar pela casa de Rosália e Tainá antes de retornar ao apartamento de Gustavo. A babá hesitou inicialmente. Seu pequeno apartamento na periferia era um contraste gritante com a cobertura luxuosa do Itaim. Mas Lucas insistiu que queria ver onde elas moravam. Carro importado de Gustavo destoava completamente das ruas estreitas da Vila Progresso. Crianças jogavam bola no asfalto, senhoras conversavam nas calçadas e música alta saía de algumas janelas. Era um mundo completamente diferente daquele em que Gustavo e Lucas viviam. O apartamento de Rosália ficava no terceiro andar de um prédio sem elevador. Enquanto subiam as escadas, ela não pôde deixar de notar a expressão de Gustavo, não de desdém como temera, mas de genuína curiosidade. "Bem-vindos à nossa casa", anunciou, abrindo a porta. "Não é grande, mas é nosso lar." Lucas entrou primeiro, olhando tudo com fascínio. O apartamento era pequeno, mas extremamente organizado e acolhedor. Havia plantas em vasos improvisados, prateleiras feitas de caixotes pintados e uma infinidade de recados, fotos e desenhos fixados na geladeira com ímãs coloridos. "Vocês têm muitas fotos", exclamou Lucas, aproximando-se para ver melhor. "E bilhetes também. É o nosso mural da felicidade", explicou Tainá, apontando para uma polaroid onde ela e a mãe sorriam em frente a uma biblioteca pública. "Cada momento especial vai parar ali." Gustavo observava em silêncio. Em seu apartamento de 300 metros quadrados, mal havia objetos pessoais. As paredes eram decoradas com obras de arte, selecionadas por um designer de interiores. As fotografias eram raras, e os espaços, embora luxuosos, careciam da alma que transbordava naqueles poucos metros quadrados. "Vocês querem um café?" ofereceu Rosália, sentindo-se estranhamente confortável com a visita inesperada. "Acabei de fazer pão de queijo, receita da minha avó mineira." Sentados à pequena mesa da cozinha, com xícaras de café e um prato de pão de queijo ainda quente, conversaram como velhos amigos. Lucas contou sobre suas aulas de natação. Tainá falou sobre seu sonho de cursar medicina. E Gustavo, surpreendentemente, compartilhou histórias de sua infância no interior de São Paulo, onde seu pai tinha uma pequena loja de materiais de construção. "Eu ajudava nas entregas nos fins de semana", contou ele. "Conhecia cada rua da cidade, cada cliente pelo nome." "Como você saiu de lá para se tornar..." "Bem, quem você é hoje?" perguntou Tainá, curiosa. "Consegui uma bolsa para estudar administração na FGV. Depois um estágio em um banco de investimentos, promoções, mudanças, e acabei perdendo a conexão com aquela vida mais simples." Rosália percebeu uma nota de melancolia em sua voz. "Ainda tem família lá. Meus pais faleceram há alguns anos. Tenho um irmão em Campinas, mas nos vemos raramente." "Pai", interrompeu Lucas, "podemos trazer a Rosália e a Tainá para jantar em casa amanhã? Quero mostrar a Tainá minha coleção de livros de ciência." A pergunta inocente trouxe de volta a realidade que temporariamente haviam esquecido. Rosália era uma funcionária, contratada para um serviço específico. "Se elas quiserem", respondeu Gustavo, olhando para Rosália como se pedisse sua aprovação. "Amanhã tenho que estudar para uma prova", disse Tainá rapidamente, percebendo o desconforto da mãe. "Mas minha mãe estará lá, certo?" "Sim, estarei lá amanhã cedo", confirmou Rosália, retomando o tom profissional.
Enquanto se despediam na porta do apartamento, Lucas surpreendeu Rosália com um abraço apertado. Obrigado pelo melhor dia da minha vida, sussurrou ele antes de seguir o pai escada abaixo. Quando a porta se fechou, Tainá encarou a mãe com um sorriso maroto. O que foi? Perguntou Rosália, descalçando os sapatos cansados. Nada, respondeu a adolescente, dirigindo-se ao pequeno banheiro. Só acho que o Sr. Menezes não olha para você como se você fosse apenas a babá. Rosália balançou a cabeça, recusando-se a alimentar tais pensamentos. Não seja boba. Somos de mundos diferentes, Tainá. Isso que você viu hoje foi apenas um parêntese na realidade. Mas naquela noite, enquanto arrumava a marmita para o dia seguinte, Rosália se pegou relembrando a forma como Gustavo a olhara quando provara seu pão de queijo, a maneira como rira sem reservas durante o passeio de bicicleta, a atenção com que escutara Tainá falar sobre seus sonhos. Havia algo ali, uma conexão, uma possibilidade, que a assustava e fascinava ao mesmo tempo. Do outro lado da cidade, no silêncio de sua cobertura, Gustavo olhava para Lucas adormecido. O filho agarrava um desenho que fizera durante o dia. 4 figuras de palito sorrindo sob um sol amarelo brilhante. Minha família, dizia a legenda infantil. Enquanto guardava o desenho na gaveta da mesa de cabeceira, Gustavo percebeu que, pela primeira vez em anos, não sentia a solidão que normalmente o consumia naquele apartamento enorme e vazio. Algo havia mudado, ou alguém havia mudado ele. Na manhã seguinte, quando a campainha tocou pontualmente às 8 horas, Lucas correu para atender, como se esperasse não apenas Rosália, mas a promessa de um novo dia especial. Bom dia, exclamou o menino, abrindo a porta com um grande sorriso. Tenho uma surpresa para você. Rosália entrou curiosa. Na mesa da sala de jantar, um café da manhã elaborado estava servido. Frutas cortadas, pães variados, bolos, sucos e café. Ao centro, um cartão feito à mão dizia: Obrigado pelo melhor dia. Lucas acordou às 6 para ajudar a preparar tudo. Explicou Gustavo, aparecendo na sala vestindo não um terno, como de costume, mas jeans e uma camisa casual. Eu tirei mais um dia de folga. Pensei que poderíamos visitar sua casa novamente. Lucas ficou fascinado com o bairro de vocês. Rosália sentiu o coração acelerar, dividida entre a alegria de ver Lucas tão feliz e o perigo de borrar ainda mais as linhas entre trabalho e envolvimento pessoal. Na verdade, ela começou escolhendo as palavras com cuidado. Pensei em levar Lucas para conhecer a biblioteca comunitária do nosso bairro hoje. Tainá estará lá estudando, e há uma oficina de quadrinhos que acho que ele adoraria. Lucas pulou de empolgação, enquanto Gustavo parecia ligeiramente desapontado por não ter sido incluído no plano. Ótima ideia, disse ele finalmente. Tenho algumas reuniões que posso adiantar, então. Nos encontramos para o jantar. Naquele momento, o telefone de Gustavo tocou. O nome Patrícia piscava na tela. Ele hesitou antes de atender, afastando-se um pouco. Oi, Patrícia. Sim, ele está bem. Mais 2 semanas. Mas você disse que voltaria na sexta. Rosália percebeu a tensão crescer nos ombros de Gustavo. Lucas, por sua vez, parou de sorrir e começou a brincar distraidamente com um guardanapo, fingindo não ouvir a conversa. Entendo. Sim, consegui arranjar tudo aqui. Não precisa se preocupar. Quando ele desligou, o silêncio pesou na sala. Lucas olhava para o chão e Rosália sabia exatamente o que ele estava sentindo. O abandono, a sensação de não ser prioridade. A mamãe vai ficar mais tempo. Em Nova York? Perguntou o menino ainda sem levantar os olhos. Sim, filho, ela precisou estender a viagem por causa do trabalho. Lucas assentiu, como se já esperasse aquela resposta. Depois, surpreendendo ambos os adultos, levantou-se e abraçou o pai pela cintura. Tudo bem, pai. Eu tenho você. E a Rosália, e a Tainá também. Gustavo engoliu em seco, visivelmente emocionado pelo gesto do filho. Seus olhos encontraram os de Rosália por cima da cabeça de Lucas, comunicando um pedido silencioso de ajuda, de compreensão, de parceria. O que acham de irmos todos juntos à biblioteca? Sugeriu ela, estendendo uma ponte invisível para aquele homem que, apesar de todo o seu poder e riqueza, parecia tão vulnerável quanto qualquer um. Depois podemos almoçar por lá mesmo.
Conheço um restaurante simples, mas com a melhor feijoada da Zona Leste. O sorriso que Lucas deu naquele momento, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos, foi a confirmação de que estavam no caminho certo. E enquanto Gustavo guardava o celular no bolso, decidido a manter-se presente, Rosália percebeu que haviam cruzado uma fronteira invisível. Já não eram apenas empregada e patrão, babá e cliente. Eram duas pessoas tentando reconstruir algo quebrado, criando pontes sobre mundos diferentes, unidas por uma única certeza, a de que o amor em suas múltiplas formas é a força mais transformadora que existe. As 2 semanas que deveriam ser temporárias transformaram-se em 1 mês. Patrícia adiara novamente seu retorno, desta vez alegando um projeto importante em Chicago que a manteria fora por mais 15 dias. Gustavo não protestou, algo impensável semanas atrás. A verdade, que ele mal admitia para si mesmo, era que a ausência da ex-esposa havia criado espaço para uma nova dinâmica em sua vida. A rotina que se estabelecera era surpreendentemente harmoniosa. Rosália chegava cedo todas as manhãs e preparava o café da manhã para os 3. Gustavo reduziu suas horas no escritório e passou a trabalhar mais de casa, participando ativamente dos momentos com Lucas. Tainá vinha frequentemente após as aulas do cursinho, trazendo livros e histórias que encantavam o menino. Naquela sexta-feira ensolarada, Gustavo propôs algo especial. Que tal um piquenique na Cantareira no domingo? Podemos passar o dia inteiro lá, fazer uma trilha leve, observar pássaros. O que acham? Oh, sim, exclamou Lucas pulando no sofá. Podemos levar a pipa que compramos no parque. A meteorologia prevê tempo bom, confirmou Gustavo olhando para Rosália. Vocês 2 nos acompanhariam. Tainá, que terminava um exercício de química à mesa, levantou os olhos esperançosa. Rosália hesitou. Os domingos eram tradicionalmente seus dias de folga, reservados para tarefas domésticas e o único momento verdadeiramente seu. Seria como um passeio, não trabalho, acrescentou Gustavo percebendo sua hesitação. Quero dizer, você estaria lá como nossa amiga. A palavra pairou no ar, carregada de significados implícitos. Eram amigos agora? O que exatamente haviam se tornado nessas semanas de convivência diária? Vamos, mãe, insistiu Tainá. Faz tempo que não fazemos algo assim. Está bem, concordou Rosália, incapaz de resistir ao entusiasmo coletivo, mas deixem que eu preparo a comida. Vocês 2 na cozinha ainda são um desastre. Gustavo riu, lembrando da tentativa frustrada de fazerem panquecas no domingo anterior, que resultara em uma cozinha coberta de farinha e uma massa que mais parecia concreto. Fechado. Eu cuido do transporte e das bebidas, você da comida, e as crianças da diversão. O domingo chegou com um céu de azul impecável, como prometido. Gustavo apareceu no apartamento de Rosália e Tainá às 8 da manhã. Com Lucas já instalado no banco traseiro do carro, cercado por equipamentos de piquenique. Bom dia, senhoras, saudou ele com um sorriso que iluminava seus olhos. Damatis cantea, prontas para a aventura. Durante o trajeto até a Serra da Cantareira, Rosália observou como Gustavo havia mudado. O homem tenso e distante do primeiro encontro dera lugar a alguém que cantava músicas infantis com o filho, que fazia piadas bobas, que parecia genuinamente relaxado. Suas rugas de preocupação haviam suavizado e até mesmo sua postura parecia menos rígida. O Parque Estadual da Cantareira os recebeu com sua exuberante Mata Atlântica. Escolheram uma trilha moderada, adequada para todos, e caminharam por aproximadamente 1 hora, até chegarem a uma clareira próxima a um pequeno riacho. O local era perfeito, gramado verdejante, árvores frondosas fornecendo sombra parcial e o som tranquilizante da água corrente. Estenderam 2 toalhas coloridas no chão e Rosália começou a desempacotar os sanduíches, saladas, frutas e bolos que preparara. Lucas e Gustavo foram explorar o riacho, enquanto Tainá organizava os pratos descartáveis e talheres. Vocês parecem uma família, comentou a adolescente em voz baixa, olhando na direção de pai e filho, que pulavam de pedra em pedra na margem do córrego. Tainá, por favor, não comece com isso novamente. Estou apenas dizendo o que vejo, mãe. Ele olha para você como papai olhava nas fotos antigas. Rosália sentiu o rosto aquecer.
Sabia que algo estava mudando entre ela e Gustavo. As conversas longas após Lucas dormir, as mãos que ocasionalmente se tocavam ao passar em objetos, os olhares que se sustentavam por alguns segundos a mais que o necessário. Somos de mundos diferentes, filha. E ele é meu patrão, não se esqueça disso. E daí? A avó não era empregada doméstica quando conheceu o vovô que era dono da padaria? E olha que na época dela o preconceito era ainda maior. Antes que Rosália pudesse responder, Gustavo e Lucas retornaram, com o menino exibindo orgulhosamente algumas pedras coloridas que coletara. Olha, Tainá, essa aqui brilha quando molhada. Pode ser um mineral importante para a ciência. A adolescente examinou as pedras com a seriedade que Lucas esperava. Muito interessante. Precisaremos fazer alguns testes em laboratório para confirmar sua teoria. O almoço transcorreu em um clima de alegria descontraída. Comeram à sombra das árvores, conversando sobre tudo e nada. Lucas contou histórias fantasiosas sobre os animais da floresta. Tainá falou sobre seu projeto de iniciação científica no cursinho. Gustavo compartilhou memórias de acampamentos da infância, que Rosália, gradualmente se permitindo relaxar, cantou antigas canções que sua avó lhe ensinara. Após a refeição, Lucas pediu para soltar a pipa. O local era ideal. A clareira oferecia espaço aberto suficiente e uma brisa constante soprava, perfeita para empinar pipas. Vamos ali naquela parte mais elevada, sugeriu Gustavo, apontando para um pequeno morro no extremo da clareira. Enquanto Tainá e Rosália arrumavam os restos do piquenique, pai e filho se afastaram com a pipa colorida que haviam comprado semanas antes. Do ponto onde estavam, as mulheres podiam ver Lucas correndo e rindo, segurando o carretel enquanto a pipa subia graciosamente no céu. Olhem, está voando! Gritou o menino, acenando entusiasticamente. Foi então que aconteceu. Tudo pareceu mover-se em câmera lenta. Lucas, empolgado com o sucesso da pipa, não notou a raiz de árvore exposta no caminho. Tropeçou, perdeu o equilíbrio e, tentando se segurar em um galho baixo, acabou caindo de um pequeno barranco lateral que não haviam percebido. O grito de dor foi instantâneo e aterrorizante. Gustavo foi o primeiro a reagir, descendo o barranco em segundos. Rosália e Tainá correram em seguida. Lucas estava consciente, mas chorava intensamente, segurando a perna direita. Mesmo à distância, Rosália pôde ver o ângulo anormal em que estava. Não tente movê-lo, alertou ela, aproximando-se. Anos cuidando de crianças haviam-lhe ensinado primeiros socorros básicos. Lucas, querido, tente ficar o mais parado possível, ok? Gustavo estava pálido, visivelmente em choque. O que fazemos? Precisamos de uma ambulância, mas estamos no meio da trilha. Pai, tá doendo muito, soluçava Lucas. Rosália avaliou rapidamente a situação. Tainá, na minha bolsa tem um kit de primeiros socorros. Traga-o, por favor. Gustavo, precisamos estabilizar a perna dele antes de movê-lo. Parece ser uma fratura na tíbia. A calma e competência de Rosália naquele momento crítico contrastavam com o pânico crescente de Gustavo. Enquanto Tainá corria de volta para buscar o kit, Rosália segurou a mão de Lucas, mantendo contato visual com ele. Vai ficar tudo bem, meu anjo. Sei que dói muito, mas você é forte. Precisamos manter sua perna parada, até conseguirmos ajuda, entende? O menino assentiu entre soluços, apertando a mão dela com força. Gustavo parecia perdido. Como vamos tirá-lo daqui? Estamos a quase 1 hora da entrada do parque. Um de nós precisa ir buscar ajuda, decidiu Rosália. Tainá pode ficar comigo e Lucas, enquanto você volta para buscar os guardas do parque. Eles devem ter equipamento adequado para resgate. Tainá retornou com o kit de primeiros socorros. Com gestos precisos, Rosália limpou os arranhões visíveis e, com a ajuda da filha, improvisou uma imobilização para a perna de Lucas, usando revistas do kit e cachecóis. Estou com medo, murmurou Lucas, seu rostinho contorcido de dor. Eu sei, querido, mas estamos aqui com você. Não vamos te deixar sozinho nem por um segundo, assegurou Rosália, afagando seus cabelos suados. Gustavo, que observava a cena, com um misto de admiração e impotência, finalmente recuperou parte de sua compostura. Vou buscar ajuda. Voltarei o mais rápido possível. Antes de sair, ele se ajoelhou ao lado do filho. Seja forte, campeão. O papai promete que vai ficar tudo bem.
Então, para surpresa de Rosália, Gustavo segurou seu rosto entre as mãos e, sem palavras, depositou um beijo em sua testa, um gesto de confiança e gratidão tão sincero que fez seus olhos arderem. Cuide deles, pediu ele simplesmente, antes de partir correndo pela trilha. As 2 horas seguintes foram as mais longas da vida de Rosália. Manteve Lucas hidratado e consciente, contando histórias para distraí-lo da dor, enquanto Tainá verificava constantemente os sinais vitais do menino, colocando em prática o que aprendera nas aulas de biologia. Quando finalmente ouviram vozes se aproximando, o alívio foi imenso. Gustavo retornava acompanhado por 3 guardas florestais equipados com uma maca especial para resgate em trilhas. Fratura exposta de tíbia, informou o paramédico após uma avaliação rápida. Vamos estabilizá-lo adequadamente e levá-lo para o hospital mais próximo. O trajeto de volta pela trilha foi tenso, com Lucas sendo carregado na maca especializada. Gustavo seguia ao lado, segurando a mão do filho, enquanto Rosália e Tainá vinham logo atrás, carregando os poucos pertences que conseguiram recolher. No hospital municipal mais próximo à reserva, Lucas foi imediatamente encaminhado para exames. A radiografia confirmou a suspeita: fratura de tíbia que necessitaria de intervenção cirúrgica. Havia também alguns cortes profundos que precisariam de pontos. Na sala de espera, Gustavo andava de um lado para outro, alternando entre ligações para seu médico particular e momentos de silêncio atormentado. Rosália e Tainá permaneciam sentadas, exaustas física e emocionalmente. Consegui autorização para transferi-lo para o Hospital Albert Einstein assim que estiver estabilizado, informou Gustavo, finalmente sentando-se ao lado delas. Meu ortopedista já está sendo avisado. Rosália assentiu, tentando ignorar a súbita distância que sentiu. O Gustavo executivo, acostumado a resolver problemas com poder e dinheiro, estava de volta. Você foi incrível lá na floresta, continuou ele, surpreendendo-a. Se não fosse por você. Fiz apenas o que qualquer pessoa faria, respondeu ela, desviando do elogio. Não, Rosália. Você manteve a calma quando eu estava em pânico. Sabia exatamente o que fazer. Lucas confia em você de um jeito que... Ele parou, incapaz de completar a frase. Tainá, percebendo a intensidade do momento, levantou-se discretamente. Vou procurar uma lanchonete. Estou com fome. Alguém quer algo? Quando ficaram a sós, Gustavo tomou as mãos de Rosália entre as suas. Eu tenho estado tão consumido pelo trabalho nos últimos anos que esqueci como ser pai, como estar presente, como cuidar verdadeiramente. E então você apareceu, com sua sabedoria simples, seu amor incondicional, sua força. Rosália sentiu lágrimas se formarem, mas resistiu. Gustavo, somos de mundos diferentes. Você é meu patrão e... Não, ele a interrompeu com firmeza. Não somos apenas patrão e empregada. Não mais. Estas semanas, você e Tainá trouxeram vida para nossa casa. Trouxeram significado. E hoje, quando vi Lucas machucado, percebi que não quero voltar à vida que tínhamos antes. Antes que Rosália pudesse responder, um médico apareceu na porta. Familiares de Lucas Menezes? Ambos se levantaram instantaneamente. Sou o pai, disse Gustavo avançando. E eu sou. Rosália hesitou, sem saber como se definir. Ela é da família, completou Gustavo com convicção. Pode falar na frente dela. O médico assentiu. A cirurgia será necessária, mas não é de alto risco. Já estabilizamos a fratura provisoriamente e fizemos os pontos nos cortes. Ele está sedado agora. A transferência para o hospital solicitado foi autorizada e a ambulância chegará em aproximadamente 1 hora. Quando o médico se afastou, Gustavo voltou-se para Rosália. Quero que você e Tainá venham para o hospital conosco. E depois, quero que vocês fiquem em casa comigo e Lucas, não como babá e sua filha, mas como parte da nossa família. As palavras pairaram entre eles carregadas de possibilidades. Rosália sentiu o coração disparar, dividida entre o medo e a esperança. Gustavo, isso é loucura. Você está emotivo por causa do acidente. Não está pensando claramente. Pelo contrário, rebateu ele, segurando firme suas mãos. Pela primeira vez em anos estou vendo com clareza absoluta. Quando Lucas caiu, não fui eu quem soube o que fazer, foi você. Quando ele está triste, não é a mim que ele procura primeiro, é você. E quando estou perdido, sem rumo,
Ele fez uma pausa buscando as palavras certas. É nos seus olhos que encontro o caminho de volta para casa. Rosália fechou os olhos tentando organizar os pensamentos. Parte dela queria acreditar naquela possibilidade. Um novo começo, uma família reconfigurada, um amor que transcendia barreiras sociais. Outra parte temia estar vivendo uma fantasia temporária, que se dissolveria na primeira dificuldade real. Vamos fazer assim, propôs Gustavo, lendo sua hesitação. Por enquanto, vocês duas vêm para casa para ajudar na recuperação de Lucas. Ele vai precisar de cuidados especiais, e você é a melhor pessoa para isso. Enquanto isso, podemos deixar as coisas fluírem naturalmente, sem pressão, sem expectativas definidas. Apenas pessoas que se importam umas com as outras, cuidando juntas de uma criança que amamos. A proposta era sensata, um meio-termo que não a obrigava a tomar decisões drásticas no calor da emoção. Rosália assentiu lentamente. Tudo bem. Ficaremos até Lucas se recuperar, mas precisaremos estabelecer algumas regras claras, especialmente com Tainá presente. Absolutamente, concordou Gustavo, o alívio evidente em sua expressão. E prometo que sua filha terá todo o apoio para continuar estudando. O cursinho, os livros, o que for necessário. Naquele momento, Tainá retornou com sanduíches e refrigerantes. Olhou de um para o outro, captando a atmosfera carregada. Perdi alguma coisa? E perguntou arqueando uma sobrancelha. Rosália trocou um olhar cúmplice com Gustavo antes de responder. Temos uma proposta para discutir com você, filha. Uma que pode mudar nossas vidas completamente. E enquanto explicavam o arranjo temporário, Rosália percebeu que pela primeira vez em muito tempo não estava apenas sobrevivendo, mas considerando a possibilidade de verdadeiramente viver. O medo ainda existia, as dúvidas persistiam, mas agora havia também algo novo brotando em seu coração. A esperança de um futuro que até semanas atrás jamais teria imaginado possível. O apartamento de Gustavo transformou-se completamente nas semanas que seguiram o acidente. O que antes era um espaço elegante, porém frio, decorado com precisão milimétrica por um designer renomado, agora mostrava sinais claros de vida e calor humano. Havia livros empilhados na mesa de centro, materiais de estudo de Tainá espalhados pelo escritório, desenhos de Lucas fixados nas portas da geladeira, com ímãs coloridos, e o aroma constante de comida caseira preenchendo os ambientes. No quarto de hóspedes, agora permanentemente ocupado por Rosália e Tainá, fotos emolduradas trazidas do antigo apartamento dividiam espaço com flores frescas que Gustavo insistia em renovar semanalmente. Para Lucas, que permanecia em recuperação após a cirurgia bem-sucedida, esta nova configuração familiar representava a concretização de um sonho secreto. Quando posso tirar o gesso, mãe? Perguntou ele a Rosália certa manhã, enquanto ela trocava as ataduras que protegiam os pontos. O mãe escapara naturalmente, surpreendendo ambos. Lucas corou intensamente, enquanto Rosália ficou paralisada por um instante. Me desculpe, murmurou o menino constrangido. É que você cuida de mim como a mãe do Pedro cuida dele. Rosália sentiu um nó na garganta. Não precisa se desculpar, querido. Fico honrada que você se sinta assim comigo. Mas lembre-se que você tem uma mãe que te ama, mesmo estando longe. Patrícia ainda não retornara de viagem. Após saber do acidente, prometera voltar imediatamente. Mas complicações profissionais a mantiveram em Chicago. Suas videochamadas com Lucas haviam se tornado mais frequentes, porém breves. O garoto, embora educado, claramente se sentia mais confortável na presença física de Rosália e Gustavo. O médico disse que mais umas 3 semanas e você poderá trocar esse gessão por uma bota ortopédica, respondeu Rosália finalmente, retomando a pergunta inicial. Mas até lá precisamos cuidar bem desses pontos e seguir certinho com a fisioterapia. Lucas assentiu solenemente, como se recebesse uma missão importante. Seu quartinho fora completamente reorganizado para acomodar a nova realidade. A cama posicionada para facilitar a movimentação, muletas coloridas encostadas na parede, Tainá as decorara com adesivos de super-heróis, e uma pequena mesa adaptada onde ele podia desenhar e fazer as lições que uma professora particular trazia 3 vezes por semana. Posso ir para a sala?
A Tainá prometeu me ajudar com um novo capítulo da nossa história em quadrinhos. Claro que pode. Deixa só eu pegar suas muletas. No corredor, Rosália encontrou Gustavo saindo do escritório, carregando alguns papéis. Ele usava óculos de leitura, um detalhe que ela descobrira recentemente, e achava peculiarmente charmoso. Como ele está hoje? Perguntou, tirando os óculos e guardando-os no bolso da camisa. Bem, os pontos estão cicatrizando direitinho, e ele parece menos incomodado com o gesso. Gustavo sorriu, aproximando-se para depositar um beijo suave na testa dela. Um gesto que se tornara rotineiro entre eles, uma forma de afeto que respeitava os limites que Rosália impusera para esse período de adaptação. E você? Como está? A pergunta era simples, mas carregada de significado. Rosália sabia que ele se referia não apenas ao cansaço físico dos cuidados com Lucas, mas principalmente à turbulência emocional daquela nova vida. Estou bem, respondeu com sinceridade. Diferente, mas bem. Diferente era de fato a palavra certa. Em apenas um mês, sua vida dera uma reviravolta completa. Do pequeno apartamento na periferia para a cobertura luxuosa, das preocupações constantes com contas atrasadas para a segurança financeira que a generosidade de Gustavo proporcionava, da solidão compartilhada apenas com Tainá para uma rotina de 4 pessoas que, dia após dia, aprendiam a funcionar como uma família. Tainá recebeu os resultados da simulação do Enem ontem, comentou ela. Ficou entre os 10 primeiros colocados do cursinho. O rosto de Gustavo iluminou-se com genuíno orgulho. Isso é fantástico. Precisamos comemorar. Que tal um jantar especial hoje à noite? Posso reservar no Fasano, ou se preferirem algo mais descontraído. Na verdade, interrompeu Rosália com um sorriso, Tainá disse que só quer uma noite de pizza e filmes, com todos nós. Algo naquela simplicidade tocou Gustavo profundamente. Ele que passara anos medindo sucesso em números, conquistas e bens materiais, agora encontrava felicidade genuína em momentos como aquele. Uma família reunida em torno de pizza e um filme, celebrando as pequenas vitórias diárias. Pizza e filme será então, concordou, envolvendo a cintura de Rosália com o braço enquanto caminhavam para a sala. Lá, encontraram Tainá e Lucas debruçados sobre uma grande folha de papel, desenhando o que parecia ser um hospital. E aqui vai ser a sala de espera, explicava Lucas apontando com o lápis. Tem que ter revistas legais e um lugar para as crianças desenharem enquanto esperam. Boa ideia, concordava Tainá. E poderíamos ter um espaço só para adolescentes também, com computadores para estudar. Gustavo e Rosália trocaram olhares intrigados. O que vocês estão planejando aí? E perguntou Gustavo, aproximando-se para ver melhor o desenho. A clínica da Tainá, respondeu Lucas como se fosse óbvio. Quando ela for médica, vai abrir uma clínica para pessoas que não podem pagar, e eu vou desenhar quadrinhos para as crianças que forem pacientes dela. Tainá corou ligeiramente. É só um sonho bobo. Lucas quis desenhar como seria. Não é bobo, contestou Gustavo com seriedade. É um sonho nobre. E sabe de uma coisa? Acho que poderia se tornar realidade. Como assim? Perguntou Tainá, agora genuinamente curiosa. Bem, minha empresa tem uma fundação que financia projetos sociais. Já pensou em como seria uma clínica comunitária em um bairro carente, com médicos voluntários, preços acessíveis para quem pode pagar um pouco e atendimento gratuito para quem não pode? Os olhos de Tainá brilharam. Seria incrível, mas isso custaria muito dinheiro. Dinheiro é só uma ferramenta. Tainá, o que importa é o propósito por trás dele, respondeu Gustavo, surpreendendo a si mesmo com aquela filosofia que, até pouco tempo, teria soado absurda para o executivo implacável que fora. Rosália observava a cena com um misto de emoção e cautela. Ver Gustavo incentivar os sonhos de sua filha era tocante, mas temia que estivessem construindo castelos no ar. É um projeto para o futuro, interveio diplomaticamente. Primeiro, a Tainá precisa passar no vestibular, se formar. São muitos anos pela frente. Justamente, concordou Gustavo. Tempo suficiente para planejarmos tudo direitinho. Quem sabe quando você estiver no 3º ano da faculdade, já possamos iniciar a implementação. O terreno que tenho na Zona Leste ficaria perfeito.
A empolgação de todos era contagiante. Logo estavam os 4 debruçados sobre o desenho, acrescentando detalhes, discutindo possibilidades, sonhando juntos com um futuro compartilhado. Para um observador externo, pareceriam uma família comum planejando um projeto ambicioso, não um executivo bilionário, sua babá, o filho dele e a filha dela. À noite, conforme combinado, espalharam-se pela sala ampla para a sessão de cinema improvisada. Lucas, com a perna engessada apoiada em almofadas, ocupava o centro do sofá maior. Gustavo e Rosália sentavam-se cada um de um lado dele, enquanto Tainá acomodava-se na poltrona adjacente. Caixas de pizza, refrigerantes e uma tigela enorme de pipoca completavam o cenário. "Que filme vamos assistir?" perguntou Gustavo, passando o braço pelo ombro de Lucas. "Up, Altas Aventuras", respondeu o menino prontamente. É a história de um velhinho rabugento que aprende a ter uma família de novo. Os adultos trocaram olhares divertidos diante da escolha tão apropriada, enquanto a história colorida se desenrolava na tela. Rosália não pôde deixar de notar as semelhanças entre a jornada emocional de Carl Fredricksen e a transformação de Gustavo nas últimas semanas. Em determinado momento, quando a personagem Ellie dizia que a aventura está lá fora, Rosália sentiu a mão de Gustavo buscar a sua discretamente, por trás das costas de Lucas. Seus dedos se entrelaçaram, em um gesto silencioso, porém carregado de promessas. 3 dias depois, Patrícia finalmente retornou ao Brasil. Sua visita ao apartamento foi breve e tensa. Entrou como um furacão, carregada de presentes para Lucas e perguntas incisivas sobre sua recuperação. Quando percebeu a dinâmica estabelecida entre seu filho e Rosália, a naturalidade com que ele pedia ajuda a ela, a confiança com que seguia suas instruções para os exercícios, seu rosto endureceu visivelmente. "Precisamos conversar", disse a Gustavo, puxando-o para o escritório. Rosália e Tainá permaneceram na sala com Lucas, fingindo não ouvir as vozes alteradas que escapavam pela porta entreaberta. Frases como "que tipo de arranjo é esse?" e "não pode simplesmente substituir" chegavam aos seus ouvidos. Rosália manteve-se calma, distraindo Lucas com um jogo de tabuleiro, mas por dentro seu coração batia acelerado. Após quase 1 hora, a porta do escritório abriu-se. Patrícia saiu primeiro, visivelmente transtornada, seguida por Gustavo, cuja expressão era uma mistura de determinação e alívio. "Lucas, querido, a mamãe precisa ir agora", anunciou Patrícia, aproximando-se para abraçar o filho. "Mas voltarei no fim de semana para te buscar. Vamos passar o domingo juntos, só nós 2, está bem?" O menino assentiu, retribuindo o abraço com menos entusiasmo do que demonstrara ao receber os presentes. Patrícia lançou um último olhar avaliador para Rosália antes de sair, deixando no ar uma tensão palpável. Naquela noite, após Lucas e Tainá estarem dormindo, Gustavo encontrou Rosália na varanda da cobertura, contemplando as luzes da cidade. Ela aceitou. Disse simplesmente, posicionando-se ao lado dela no parapeito. Não sem resistência, mas aceitou. "Aceitou o que, exatamente?" perguntou Rosália, embora já imaginasse a resposta. "Que vocês fiquem. Que esta nova configuração possa continuar." Expliquei a ela como Lucas está feliz, como tudo mudou para melhor. "Como nós 4? Nós 4 o quê?" incentivou Rosália quando ele hesitou. "Como nós 4 nos tornamos uma família", completou Gustavo, virando-se para encará-la. "Não uma família convencional, mas uma família ainda assim. E como eu não quero abrir mão disso." Rosália sentiu o coração acelerar. E ela concordou. Ela entendeu que é o melhor para Lucas. E que que estou comprometido com isso. Com vocês. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos sons distantes da cidade e pela respiração de ambos, que se tornava cada vez mais sincronizada. "Tenho medo", confessou Rosália finalmente. "Medo de que isso seja apenas um momento, uma fase. Que um dia você acorde e perceba que somos de mundos diferentes demais, que Tainá e eu não pertencemos a esta vida." Gustavo tomou suas mãos entre as dele, como fizera no hospital. "Eu também tenho medo. Medo de não ser o homem que você e Tainá merecem. Medo de que Lucas se apegue ainda mais. E depois sofra se algo der errado. Medo de falhar como falhei no meu casamento.
Então por que arriscar? Perguntou ela quase num sussurro. Porque pela primeira vez em anos, sinto que estou vivendo de verdade. Não apenas existindo, acumulando dinheiro, poder e coisas, mas vivendo, sentindo, importando-me. Uma lágrima silenciosa escorreu pela face de Rosália. Gustavo a enxugou delicadamente com o polegar. Não tenho todas as respostas, continuou ele. Não sei exatamente como vamos fazer isso funcionar a longo prazo, mas sei que quero tentar. Com você, com Tainá, com Lucas, um dia de cada vez. Lentamente, como se pedisse permissão, ele se inclinou e tocou os lábios dela com os seus. Um beijo suave, quase reverente, selando um pacto não verbalizado entre eles. Quando se afastaram, Rosália sorria através das lágrimas. Um dia de cada vez, concordou. Nas semanas que se seguiram, estabeleceram uma rotina que, surpreendentemente, funcionava bem. Lucas passava os domingos com Patrícia, que gradualmente parecia aceitar a nova realidade. Gustavo reduziu permanentemente suas horas no escritório, delegando mais responsabilidades e priorizando sua presença em casa. Tainá floresceu com acesso a recursos educacionais de qualidade, dedicando-se integralmente aos estudos. E Rosália, contra todas as probabilidades, permitiu-se sonhar, não apenas com o futuro de sua filha, mas com o seu próprio. Matriculou-se em um curso técnico de enfermagem. Um desejo adormecido há anos por falta de tempo e recursos. Gustavo a apoiou incondicionalmente, adaptando os horários da casa para acomodar suas aulas noturnas. Certa tarde, enquanto ajudava Lucas com a fisioterapia, o menino fez uma pergunta que a pegou de surpresa. Rosália, você e meu pai vão se casar? Ela quase derrubou a almofada que segurava. Por que pergunta isso, querido? Porque vocês se olham como as pessoas que se amam nos filmes. E porque seria legal se você fosse minha madrasta de verdade. A sinceridade infantil desarmeou-a completamente. As coisas entre adultos são um pouco mais complicadas, Lucas. Seu pai e eu estamos nos conhecendo melhor. Mas você gosta dele, né? Do mesmo jeito que ele gosta de você? Rosália sorriu, incapaz de mentir. Sim, gosto dele, muito. O sorriso que iluminou o rosto de Lucas valeu mais que 1000 palavras. Sem perceber, ela havia dado ao menino algo que ele desejava profundamente: a esperança de uma família reconstituída, onde o amor substituiria o vazio deixado pelo divórcio dos pais. Naquela noite, enquanto jantavam todos juntos, um hábito que se tornara sagrado, Gustavo fez um anúncio. Tenho uma surpresa para vocês. Reservei uma casa na praia para o próximo feriado. Lucas já estará com a bota ortopédica. Poderá se movimentar melhor. O que acham? Qual praia? Perguntou Tainá animada. Maresias. É uma casa grande, com piscina. Pertence a um amigo que a emprestou. Achei que merecemos uma pausa, depois de tudo que passamos. A ideia de uma viagem em família, e era assim que pensavam em si mesmos agora, como uma família, encheu a todos de expectativa. Começaram imediatamente a planejar atividades, listar o que levariam, discutir a logística, considerando as limitações de mobilidade de Lucas. Mais tarde, quando as crianças já haviam se recolhido, Gustavo encontrou Rosália no quarto, organizando algumas roupas. Tive outra ideia, disse ele, fechando a porta suavemente atrás de si. Mas esta é só para você. Sentou-se na beira da cama, convidando-a a juntar-se a ele. Quando ela o fez, tirou uma pequena caixa do bolso. Não é um pedido formal, explicou rapidamente ao ver a expressão de alarme no rosto dela. Ainda não. Sei que precisamos de mais tempo, que há muito a considerar. Abriu a caixa, revelando não um anel, mas uma delicada corrente de ouro com um pingente em forma de coração. É uma promessa, continuou, de que não importa o que aconteça, o que construímos aqui é real, e de que estou comprometido em fazer dar certo, no tempo certo para todos nós. Rosália tocou o pingente com a ponta dos dedos, emocionada. É lindo. Assim como o que aconteceu conosco. Inesperado, não planejado, mas indiscutivelmente belo. Enquanto Gustavo colocava a corrente em seu pescoço, Rosália refletia sobre a jornada improvável que os trouxera até ali, da primeira manhã na empresa, com Lucas entediado e Gustavo distante, até aquele momento de intimidade genuína, de confiança mútua, de amor nascente. Não era um conto de fadas tradicional.
Não havia príncipe resgatando donzela, nem transformações mágicas, nem soluções instantâneas. Era uma história real, com medos reais, desafios reais e pessoas imperfeitas tentando, dia após dia, construir algo significativo a partir do acaso que as unira. E talvez fosse justamente essa imperfeição, essa humanidade compartilhada, que tornava o que tinham tão precioso. Porque no final, não era sobre mundos diferentes se encontrando, mas sobre pessoas descobrindo que, no que realmente importa, não somos tão diferentes assim. 2 anos se passaram desde o acidente no Parque da Cantareira. Lucas, agora com 10 anos, corria pelos corredores do apartamento sem qualquer vestígio da fratura que o imobilizara. Seu talento para desenho havia florescido, e seus quadrinhos eram publicados no jornal do colégio. Tainá, olha o que chegou! Gritou irrompendo no quarto da irmã com um envelope nas mãos. Tainá, aos 19 anos, ergueu os olhos do grosso livro de anatomia. O primeiro ano de medicina na USP estava sendo desafiador, mas sua determinação apenas aumentara. É da fundação do papai. Acho que é sobre a clínica, explicou Lucas, entregando o envelope. Dentro, um documento oficial informava que o projeto da Clínica Comunitária Esperança havia sido aprovado pelo Conselho Diretor da Fundação Menezes, com início das obras previsto para o próximo semestre. Não acredito, exclamou Tainá. Temos que contar para a mamãe. Encontraram Rosália na cozinha. Aos 40 anos, ela exibia uma beleza serena. O uniforme de babá há muito fora substituído por roupas que refletiam sua personalidade. No pescoço, o pingente em forma de coração que Gustavo lhe dera permanecia como símbolo de uma promessa cumprida. Mãe, o projeto da clínica foi aprovado, anunciou Tainá mostrando a carta. Isso merece uma comemoração especial, declarou Rosália. Vou preparar aquela moqueca que vocês adoram. Nos últimos 2 anos, Rosália havia concluído o curso técnico de enfermagem e iniciado uma graduação. Seu conhecimento seria fundamental para a clínica comunitária que planejavam. A transformação de Gustavo também fora notável. O executivo obcecado por resultados gradualmente abrira espaço para um homem que encontrava propósito em projetos sociais e momentos familiares. À noite, quando Gustavo chegou com 2 garrafas de vinho, foi recebido por uma família em festa. Ao Projeto Esperança, brindou ele, e a família extraordinária que o tornou possível. Enquanto saboreavam a moqueca, planejavam os próximos passos. A cerimônia de lançamento da pedra fundamental, a seleção dos primeiros voluntários, a compra de equipamentos. Precisamos definir os serviços iniciais, comentou Gustavo. Clínica geral, pediatria e ginecologia. É um laboratório básico, acrescentou Tainá. Para exames simples. Poderíamos ter uma sala de leitura com quadrinhos para as crianças, sugeriu Lucas. Mais tarde, quando as crianças se recolheram, Gustavo e Rosália sentaram-se na varanda, como faziam quase todas as noites. Lembra da primeira vez que estivemos aqui? Perguntou Gustavo. Quando você temia não pertencer a este mundo. Parece que foi há uma eternidade, respondeu Rosália. Você era o executivo implacável que mal tinha tempo para o filho. E eu era a babá assustada com o luxo. E olha para nós agora, completou ele. Uma família construindo uma clínica juntos. Acho que finalmente encontramos nosso lugar, murmurou ela. Não no seu mundo ou no meu, mas no nosso mundo. No dia seguinte, visitaram o terreno onde a clínica seria construída. Localizado na divisa entre Vila Progresso e um bairro vizinho, o espaço de 2.000 metros quadrados seria transformado em um centro de saúde comunitário. Aqui será a recepção, explicava Tainá, caminhando com plantas arquitetônicas em mãos, e ali atrás os consultórios. Lucas seguia a irmã, colocando pequenas placas coloridas que havia preparado. Pediatria, sala de espera na farmácia. Em pouco tempo, vizinhos curiosos se aproximaram. Rosália, Tainá e Lucas explicavam o projeto, respondiam perguntas, ouviam sugestões. Entre os moradores, Rosália reconheceu Dona Zefa, sua antiga vizinha. Rosália, é você mesmo, menina, exclamou a senhora. E esse moço elegante é seu marido? Perguntou apontando para Gustavo. Estamos juntos, sim, respondeu Rosália.
E aquela é minha Tainá, estudando medicina. E o menino ali é Lucas, nosso filho caçula. As palavras fluíram naturalmente, sem necessidade de explicações sobre a formação não convencional daquela família. Deus escreve certo por linhas tortas, comentou Dona Zefa. Você sempre foi especial, menina. Naquela noite, Gustavo surpreendeu Rosália com uma proposta. E se nos casássemos antes da inauguração da clínica? Uma cerimônia simples na comunidade, algo que simbolize nosso compromisso com o projeto também. Seria perfeito, respondeu ela beijando-o. Nos meses seguintes, as obras avançaram rapidamente. Gustavo envolveu-se pessoalmente, usando sua influência para acelerar processos burocráticos. Tainá acompanhava cada etapa, aprendendo sobre gestão hospitalar. Lucas criou histórias em quadrinhos educativas sobre saúde, e Rosália coordenava a equipe responsável pelo acolhimento. Paralelamente, preparavam discretamente a cerimônia de casamento. Uma semana antes da inauguração oficial da clínica, reuniram-se na pequena capela do bairro. "Por que está chorando?" perguntou Lucas a Tainá. "Porque estou feliz", me explicou ela. "Feliz por ver nossa família oficialmente unida e por nosso projeto estar prestes a funcionar." A cerimônia foi breve e emocionante. Os votos falavam não apenas de amor romântico, mas de parceria e do compromisso compartilhado com causas maiores. "Quando te conheci, Rosália, estava perdido em um mundo de números", declarou Gustavo. "Você me ensinou que sucesso não se mede em cifras, mas em vidas transformadas." "E você me mostrou que sonhos podem se tornar realidade", respondeu ela. "Que família não se define por convenções, mas por escolha diária de amar." Na saída da capela, foram surpreendidos por dezenas de moradores da comunidade, formando um corredor, aplaudindo e jogando pétalas. Dona Zefa aproximou-se com um buquê de flores do campo. A comunidade queria agradecer, não só pela clínica, mas por mostrar que é possível unir mundos diferentes por uma causa comum. Naquela noite, na pequena festa no salão comunitário, Rosália observou sua família interagindo com naturalidade entre vizinhos de sua infância, colegas de Gustavo, amigos de Tainá e coleguinhas de Lucas. Era como se mundos diferentes finalmente se fundissem em um só. Um espaço onde as diferenças não separavam, mas enriqueciam. "No que está pensando?" perguntou Gustavo, oferecendo-lhe champanhe. "Em como chegamos até aqui", respondeu. "Quando entrei naquele escritório há 2 anos, nunca imaginaria que estaríamos celebrando nosso casamento. Prestes a inaugurar uma clínica. Dizem que os melhores encontros são aqueles que o destino arranja quando estamos ocupados fazendo outros planos", comentou ele. "Acredita no destino?" "Acredito que existem pessoas destinadas a transformar nossas vidas, a nos tornar versões melhores de nós mesmos. E tenho certeza que você é essa pessoa para mim." Enquanto se beijavam, cercados pelo calor de amigos e familiares, sabiam que aquele não era um final feliz, mas um capítulo de uma história em construção. Uma história sobre coragem de recomeçar, sobre famílias formadas por escolha e sobre como o amor verdadeiro pode transformar comunidades inteiras quando direcionado para o bem comum. O auditório da Faculdade de Medicina da USP estava repleto. Na primeira fila, uma família aguardava com emoção. Rosália, aos 45 anos, num vestido azul turquesa. Gustavo, com orgulho estampado nos olhos. Lucas, aos 14 anos, elegante em seu primeiro terno. E Dona Zefa, agora octogenária, convidada especial para este momento histórico. "Ela é a oradora da turma", repetia Lucas, checando o programa da cerimônia. Também presentes estavam jovens bolsistas do programa educacional da Fundação Menezes, incluindo Maria Eduarda, que seguira os passos de Tainá e cursava medicina na mesma universidade. Nos últimos anos, a vida daquela família improvisada consolidara-se em uma história de superação. A clínica comunitária tornara-se modelo de atendimento humanizado. Rosália, formada em enfermagem, coordenava 20 profissionais. Gustavo dividira sua carreira entre a empresa e a filantropia. Lucas desenvolvera um programa de arte-terapia para crianças em tratamento. E Tainá, que um dia estudara à luz de velas, formava-se com honras após 6 anos de dedicação. As luzes do auditório diminuíram.
Um a um, os professores entraram em procissão, seguidos pelo reitor e diretor. Após o hino nacional e os discursos institucionais, chegou o momento da entrada dos formandos. Quando o nome Tainá Conceição Menezes foi anunciado, Rosália não conteve as lágrimas. Ali estava sua filha, a menina que crescera em condições adversas, representando não apenas sua conquista pessoal, mas a vitória de uma comunidade. Tainá Conceição Menezes, aprovada com distinção e honra ao mérito por seu trabalho sobre modelos acessíveis de atendimento comunitário em regiões de vulnerabilidade social, anunciou o cerimonialista. Ao subir ao palco, Tainá procurou sua família. Seus olhos encontraram os de Rosália, e um diálogo silencioso de amor e gratidão passou entre elas. Logo chegou o momento do discurso da oradora da turma. Tainá ajustou o microfone e respirou fundo. Bom dia a todos. É com honra que represento meus colegas neste momento significativo, começou ela. Hoje celebramos não apenas a conclusão de um curso, mas a consolidação de um compromisso com a vida e o bem-estar daqueles que confiarão em nossas mãos seus momentos vulneráveis. Sua voz ganhou uma nota pessoal. Minha jornada começou em uma pequena casa onde minha mãe, uma trabalhadora incansável, plantou a semente de um sonho aparentemente inalcançável. Estudei à luz de velas com livros emprestados em meio à escassez. Olhando para Rosália, continuou. Nesse cenário improvável, aprendi as lições mais valiosas, que a cura começa com empatia, que dignidade é um direito, não privilégio, que cada pessoa merece ser vista com respeito. Voltando-se para Gustavo e Lucas, prosseguiu. Minha vida mudou quando o destino colocou em nosso caminho pessoas que transformaram o impossível impossível, que nos ensinaram que família vai além dos laços de sangue. É feita de escolhas diárias, de corações que se abrem. Com voz embargada, compartilhou. Há 5 anos, participei da fundação de uma clínica que atende à população de onde vim. Vi como o acesso à saúde transforma comunidades inteiras. Vi crianças como eu ganhando um exemplo concreto de que sonhos são possíveis. Concluiu com convicção. A medicina que praticamos nunca será apenas técnica, mas um ato de conexão humana, de coragem que treme, mas age, de generosidade que oferece tempo, não sobras. Sejamos médicos que curam não apenas com ciência, mas com humanidade em nossos corações. O auditório explodiu em aplausos. Lucas assobiava, enquanto Gustavo e Rosália, de mãos dadas, choravam de orgulho. Após a cerimônia, quando Tainá finalmente alcançou sua família, não houve necessidade de palavras. O abraço coletivo dizia tudo. Estou tão orgulhosa de você, sussurrou Rosália. Não teria conseguido sem vocês, respondeu Tainá. Gustavo pigarreou, controlando a emoção. Temos uma surpresa. Conduziram-na para fora do auditório onde pacientes da Clínica Comunitária Esperança aguardavam com cartazes de congratulações e flores. Doutora Tainá. E gritaram em uníssono. A jovem médica abraçou cada um deles, reconhecendo-os pelo nome, perguntando sobre suas condições. Para aquelas pessoas ela representava a esperança de que sonhos são possíveis, independentemente da origem. Lucas entregou a ela um envelope formal da Fundação Menezes. Dentro, um documento informava a aprovação da expansão da clínica, com a criação de um centro de especialidades médicas que levaria o nome Centro Doutora Tainá Conceição. E há mais, acrescentou Gustavo. 10 bolsas integrais para estudantes da comunidade que queiram seguir carreiras na saúde. O programa se chamará Futuro Esperança, e você será a mentora. Naquela noite, celebraram com um jantar especial no apartamento. Quando todos já haviam se recolhido, Rosália encontrou Tainá na varanda. No que está pensando? As perguntou, colocando um xale nos ombros da filha. Em como chegamos até aqui, respondeu Tainá. Lembra quando você foi trabalhar para um executivo com um filho pequeno? Rosália sorriu. Lembro de você me alertando que era apenas um trabalho temporário. E olha o que aconteceu, continuou Tainá. Encontramos uma família, realizamos sonhos impossíveis. O que me faz mais feliz é ver que você manteve seu compromisso com aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades, comentou Rosália. Isso é mérito seu e do papai, respondeu Tainá.
Vocês nos mostraram que privilégio traz responsabilidade, que pontes entre mundos diferentes são necessárias. Amanhã começo como médica residente, comentou Tainá. Vou trabalhar parte do tempo na nossa clínica, atendendo as pessoas que vi sofrer durante minha infância. O círculo se completa, observou Rosália. Não, corrigiu Tainá, é apenas o começo de um novo ciclo. Na manhã seguinte, a família reuniu-se para o café antes que Tainá saísse para seu primeiro dia como médica. As despedidas foram breves, mas emotivas. Quando o elevador levou Tainá para o início de sua jornada, Rosália, Gustavo e Lucas permaneceram por um momento de mãos dadas, simbolizando tudo o que haviam construído juntos. O que vamos fazer hoje? Perguntou Lucas. Tenho uma reunião sobre a expansão da clínica, respondeu Gustavo. Vocês poderiam vir. Depois almoçamos naquele restaurante que vocês gostam. E à noite preparamos algo para a Tainá. Talvez aquele bolo de chocolate, sugeriu Rosália, com calda extra. E completou Lucas. E assim, com planos simples para um dia comum, a família seguiu em frente. Não mais como pessoas de mundos diferentes, unidas por circunstâncias extraordinárias, mas como uma unidade forjada por escolhas diárias de amor e propósito compartilhado. Porque família é construída nas pequenas escolhas cotidianas, na decisão de estar presente, na coragem de oferecer e aceitar ajuda, na generosidade que transforma recursos em oportunidades, no respeito às diferenças que enriquecem, em vez de separar. E quando estendemos a mão para ajudar alguém, frequentemente descobrimos que estamos sendo salvos por aqueles que pensávamos estar salvando, porque o amor verdadeiro, quando compartilhado, nunca diminui, apenas se multiplica. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rosália, Gustavo, Tainá e Lucas tenha tocado seus corações. Para seguir esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial, com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando no ícone à esquerda. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar um gostei no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a beleza dos encontros transformadores. Até o próximo encontro.